Havia um povo caminhando para a liberdade, mas a liberdade nem sempre começa por um caminho fácil. Depois de séculos de escravidão, os filhos de Israel finalmente haviam saído do Egito. As correntes tinham sido quebradas, as portas da opressão tinham se aberto. Mas Deus, em sua sabedoria, não os conduziu pela estrada mais curta. O caminho mais próximo parecia lógico, parecia rápido, parecia seguro aos olhos humanos. Mas Deus via o que o povo ainda não podia ver. Ele sabia que ao encontrar guerra cedo demais, corações ainda feridos pela escravidão poderiam desejar voltar para trás. Então, em vez da rota mais fácil, Deus os levou pelo deserto, por um caminho mais longo, mais duro, mais silencioso, mas também mais seguro. E enquanto caminhavam, uma cena sobrenatural os acompanhava. De dia, uma coluna de nuvem ia adiante deles. De noite, uma coluna de fogo rasgava a escuridão. Não era apenas direção, era a prova viva de que o próprio Senhor estava com eles. Não estavam sozinhos no deserto, não estavam abandonados entre a areia e o medo. O Deus que os tirou do Egito agora caminhava à frente deles. Mas enquanto Israel avançava, no coração de Faraó algo voltou a queimar. O orgulho, a fúria, a sede de controle. No palácio do Egito, o rei percebeu o que havia feito. Deixou os escravos partirem, deixou escapar a mão de obra que sustentava seu reino. E então, tomado pela dureza do próprio coração, mandou preparar seus carros de guerra. 600 carros escolhidos, cavaleiros, soldados. O poder militar do Egito se levantou como uma tempestade de morte. E eles vieram atrás de Israel. Quando o povo levantou os olhos, viu o horror se aproximando. Atrás deles, o exército mais temido da terra. À frente deles, o mar. Dos lados, o deserto. Não havia saída. O pânico tomou conta da multidão. O mesmo povo que havia celebrado a libertação agora tremia de medo. Clamaram ao Senhor. Murmuraram contra Moisés. Disseram que teria sido melhor continuar escravo do que morrer no deserto. É assim que o medo fala. Ele faz o cativeiro parecer confortável. Ele faz a prisão parecer abrigo. Ele faz a escravidão parecer melhor do que confiar em Deus. Mas então Moisés se levantou diante do povo e declarou palavras que atravessaram os séculos. Não temais, estai quietos, e vede o livramento do Senhor. Era como se o céu inteiro prendesse a respiração. O chão carregava o peso do desespero. O mar estava imóvel diante deles. O exército avançava. E naquele instante, entre a vida e a morte, Deus falou: Dize aos filhos de Israel que marchem. Marchem? Para onde? Diante deles só havia águas profundas. Mas quando Deus ordena avanço, até o impossível precisa abrir caminho. Então algo misterioso aconteceu. O anjo de Deus e a coluna que antes ia adiante do povo moveram-se para trás. Colocaram-se entre Israel e os egípcios. Para um lado, trevas. Para o outro, luz. Na mesma nuvem, Deus confundia os inimigos e protegia os seus. A noite caiu sobre o mar. O vento começou a soprar. Não era um vento comum. Era o sopro do Todo-Poderoso. Era a criação obedecendo à voz do Criador. Toda aquela noite, o vento oriental feriu as águas, separou o abismo e rasgou o impossível ao meio. Então, o mar se abriu. As águas se levantaram como muralhas vivas, uma à direita e outra à esquerda. O fundo do mar tornou-se seco. Onde antes havia profundidade, surgiu um caminho. Onde antes havia morte, apareceu passagem. E os filhos de Israel entraram. Passaram entre paredes de água. Passaram em silêncio, em choque, em temor. Cada passo era um milagre. Cada respiração era a prova de que Deus havia entrado na batalha. Mas o orgulho de Faraó não recuou. Os egípcios viram o caminho aberto e entraram atrás deles. Cavalos, carros, guerreiros, todos mergulharam no corredor que Deus havia aberto para salvar um povo, sem perceber que também seria o lugar do juízo. Na vigília da manhã, o Senhor olhou da coluna de fogo e de nuvem para o campo dos egípcios, e o caos começou. As rodas dos carros se desprenderam. O avanço virou confusão. A força virou desespero. Os soldados perceberam tarde demais que não lutavam contra homens. Então gritaram: Fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja. Mas já era tarde. Deus disse a Moisés que estendesse novamente a mão sobre o mar, e ele obedeceu. Ao amanhecer, as águas voltaram com toda a sua força. O mar despencou sobre os carros, sobre os cavalos, sobre os cavaleiros, sobre todo o exército de Faraó. O som deve ter sido aterrador. Água, ferro,
gritos, julgamento. Em poucos instantes, o poder do Egito foi engolido. Nenhum deles ficou. E do outro lado, em Terhasisme, Israel contemplou o livramento. Os mesmos que horas antes estavam apavorados, agora viam com os próprios olhos a mão poderosa de Deus. O inimigo que os perseguiu não existia mais. A ameaça que parecia invencível jazia vencida na praia. Naquele dia, o Senhor salvou Israel. E então, do meio do silêncio quebrado pelo mar, nasceu um cântico. Moisés começou a cantar. O povo respondeu. Miriam tomou o tamboril. As mulheres dançaram. E uma nação inteira declarou que o Senhor havia triunfado gloriosamente. Porque quando Deus decide pelejar por seus filhos, reinos caem, mares se abrem, exércitos afundam, e a história nunca mais é a mesma. Mas a jornada não terminava ali. Depois do milagre, vieram dias de sede. Depois da vitória, vieram as águas amargas de Mara. Porque o Deus que livra também prova. O Deus que abre o mar também ensina no deserto. E quando o povo não podia beber, o Senhor mostrou a Moisés uma árvore. Ela foi lançada nas águas, e o amargo se tornou doce. Assim é o Deus de Israel. Ele transforma a fuga em caminho, transforma a mar em estrada, transforma juízo em livramento, transforma a amargura em cura. Na noite em que tudo parecia perdido, quando havia mar à frente e morte atrás, o céu mostrou que não existe deserto grande demais, nem inimigo forte demais, para aquele que anda debaixo da presença do Senhor. Porque o mesmo Deus que guiou com nuvem e fogo, o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, ainda continua sendo poderoso para salvar.